Quando observamos, meramente amados a paz do Senhor, quando observamos as 7 igrejas de Ásia Menor, podemos ver que não se tratava de 7 estágios que demonstravam a apostasia do povo de Deus, mas foi uma mensagem proveitosa, uma mensagem clara que Jesus falou a cada igreja. Hoje, o Espírito Santo pode aplicar para o nosso tempo nas coisas errantes que observamos que a Igreja nos últimos dias tem evidenciado. Podemos ver que existia o número 7, eram 7 igrejas. Se eram 7 igrejas, fala de contemplação, fala de completação, fala de perfeição. Quando observamos que as 7 igrejas difundidas em todo aspecto viveram em desagrado a algumas delas. Uma única delas viveu conforme Jesus estava querendo. Jesus não queria muita força, Jesus queria pouca força, mas que guardasse a sua palavra e preservasse o seu nome. Hoje, na atualidade, encontramos diversas igrejas, mas que as características das igrejas que Jesus repreendia estão presentes na vida delas, tristemente. Mas Jesus ainda conta com homens e mulheres cheios do Espírito Santo e de sabedoria para fazer a diferença nesta jornada. É impressionante como a Bíblia Sagrada vai descrever essas igrejas. Bonita é a forma que o Senhor trabalha para com cada igreja dessa. A palavra de Deus é clara, a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus transforma, liberta. Bonito que se Jesus deixasse a igreja como ela estava, Jesus estava mostrando os compromissos para com a igreja, porque estava vivendo uma vida contrária e Jesus não queria divertir. Mas pelo contrário, Jesus viu os erros da igreja e demonstrou em que ela estava errada. O pai que ama o seu filho, ele corrige. O pai que ama o seu filho, ele instrui. Quando podemos observar o anjo da igreja poderia ser algum mensageiro enviado a João a Patmos, alguns vão dizer. Outros vão dizer que vai ser um anjo da guarda da igreja, mas na verdade o mensageiro que a Bíblia aqui refere-se se tratava o próprio anjo da igreja, ao presbítero ou pastor, se refere-se ao presbítero ou pastor da congregação. A mensagem de Deus não foge do foco, mas a mensagem era uma mensagem assertiva, uma correção. Aonde a mensagem se aplicava, aí se aplicava a correção. Quando Jesus advertia, se aplicasse na vida de alguma igreja, aí estava a correção de Deus presente para a mudança espiritual daquele povo.
O Cristo glorificado, apresentado em cada carta, revela que ele conhece de forma profunda a vida de cada igreja. Jesus não deixa você sozinho. Se Jesus te abandonasse, ele não estaria falando com você para que você mudasse algumas características. Mas a Bíblia, através dessas igrejas, mostra que Jesus conhecia a igreja de Éfeso de uma forma extraordinária. Jesus vai dizer: aquele que tem as 7 estrelas na mão e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança. Jesus ainda diz à igreja de Éfeso que não pode suportar homens maus e que pusestes à prova aqueles que se declaram judeus e não são, mas achastes por mentirosos. A triste realidade: existiam pessoas que demonstravam ser algo na presença de alguns, mas não eram. Declaravam até que estavam em comunhão, mas não estavam. Estavam mentindo com mentira, distante da presença de Deus. Jesus vai dizer à igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caístes, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. Jesus estava vendo a igreja, contemplando e dizendo a ela: eu quero mudança. Eu quero que você mude na minha presença, seja um vaso de valor, seja uma vida cheia do meu espírito. A igreja precisava de mudança. A igreja precisava de restauração. A igreja precisava da presença do Cristo vivo. A igreja precisava lembrar de onde caiu. Não é que a igreja não soubesse, é que ela sabia o que tinha errado, mas ela não estava dando lugar para voltar às primeiras práticas. Deus conta com você e quer que você viva uma vida em santidade. Se você afastou das primeiras obras, volte com pressa. Jesus quer o teu regresso. Jesus quer te abençoar grandemente. Jesus quer fortalecer a sua vida espiritual, te encher de poder, de graça, de glória. O Espírito de Deus conta com a sua vida e quer te encher nesta última hora. Éfeso era uma grande cidade jônia. Lá viviam pessoas da camada social, de várias camadas sociais, ricos, pobres, letrados, analfabetos. Então imagine, Jesus estava lidando com povos diferentes, mas havia uma mensagem específica para cada um. E para aquela igreja existia uma mensagem clara. Era óbvio que o Senhor queria da vida delas
Deus não falou distante do que eles conheciam. Pelo contrário, tudo aquilo que a igreja tinha conhecimento, tinha ciência, Jesus se apresentou e falou com ela de forma clara. As condições gerais faziam daquela cidade abastada, culta e corrompida. A tristeza estava que aquela cidade tinha muito, possuía muito, mas não sabia como se conduzir perante o que possuía. Era culta, mas parecia ser iletrada. Era uma cidade que iniciou aprendendo as verdades para viver uma vida na incorrupção, mas procurou a corrupção. Era uma cidade corrompida. Em que você tem colocado o seu coração, a sua vida espiritual? Será que a tua vida tem estado vivendo debaixo do desagrado de Deus? Deus ele não conta com pessoas que vivem se corrompendo. Você pode dizer, mas o motivo é nobre. Não existe motivo nobre para quem quer se corromper. Não existe posição de status para você mudar a sua forma de ser, a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Jesus conta com homens e mulheres firmes, seguros, cheios, abençoados, fortificados pela graça de Jesus. Por quem foi escrito o livro? O livro de Apocalipse, acredito que foi escrito por João, filho de Zebedeu, porque na época ele ainda estava vivo, ele teve visões gloriosas da parte de Deus. Alguns vão afirmar que foi outro João. Na verdade, temos que acreditar que foi um dos apóstolos, porque uma revelação dessa natureza Deus daria a um homem que andou com ele, quem trilhou com ele, quem viveu as verdades perante o Senhor. Se foi a outro João, a Bíblia não fala qual era o João, mas provavelmente foi o apóstolo João, filho de Zebedeu. A igreja vinha lutando cerca de 45 anos quando ela recebeu essa mensagem. Então era uma mensagem que a igreja estava precisando. Jesus, ele contava com a igreja e ele falou por intermédio das cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Quando observamos essa igreja de Éfeso, como foi falado, era uma igreja próspera, era uma igreja rica, era uma igreja que tinha também
pessoas pobres e analfabetos, mas era uma igreja que estava num local estratégico localizada. Quando Jesus fala às igrejas, ele mostra que ele sabe do que está acontecendo e conhece cada igreja no seu íntimo. Deus ele não deixava de falar, de elogiar, de mostrar quando a igreja estava vivendo uma vida para com ele. O que Deus se agradava, ele falava, mas o que o Senhor precisava ver, a mudança da parte dele, ele falava imensamente com a igreja para que a igreja mudasse o seu hábito, a sua forma de viver para com Deus. A Bíblia diz que o Senhor conhece as obras, o trabalho e a paciência. Deus conhece as obras, o trabalho e a paciência. Quando fala do trabalho, a palavra obra se refere aos serviços prestados. Obras refere-se aos serviços que a igreja estava prestando. Quando fala de trabalho, é muito maior que obras. Era mostrando o serviço a custo de sofrimento. O trabalho era o serviço a custo de sofrimento. Obras era o serviço prestado pela igreja. Mais trabalho era obras a serviço de sofrimento. Em meio ao sofrimento, a igreja não deixava de relutar, mas ela continuava a persistir perante a face do Senhor. Paciência não era nada de cruzar os braços. Não era nada de cruzar os braços a ponto de esperar algum acontecimento. Literalmente significa persistir sob. Então, em meio às circunstâncias, a igreja persistia, a igreja estava presente, a igreja estava adorando o nome de Cristo intensamente.
Bíblia diz que não pode sofrer os homens, sofrer os maus. Os maus eram os gnósticos que se filtraram em uma parte da igreja. Esses gnósticos, eles tentavam iludir, enganar com seus falsos ensinos. Eles até tentavam enganar como verdadeiros apóstolos e missionários. Mas a igreja em Éfeso os provou, viu como os falsos apóstolos e os desprezou. Veja que a igreja também estava cheia da presença dos nicolaítas. E Jesus ainda disse, os quais eu também aborreço. Jesus aborrecia aqueles nicolaítas que estavam demonstrando ser algo perante a igreja, mas não eram. Demonstrava-se cristão, mas não eram. Eram obras contrárias à vontade do Senhor. O Senhor aborrecia as obras dos nicolaítas. Três coisas o Senhor fala para a igreja de Éfeso: lembrar, arrepender-se e voltar. Quem lembra, se arrepende e volta, algo diferente acontece. Quando a pessoa lembra o que fez, precisa voltar, aí vem e se arrepende. E depois deixa de lado, ao se arrepender, deixa de lado o que fez e volta para os braços do Senhor. Deus aí opera maravilhas. Quando observamos o Senhor, Ele diz algo muito severo à igreja. Diz a ela que cuidado para não tirar o castiçal, caso ela não se arrependa. Mas o Senhor queria o arrependimento. Era se a igreja não buscasse se arrepender. Jesus disse que arrancaria um candeeiro. O candeeiro era a presença, era a igreja viver uma vida cheia de Deus. Deus iria permitir com que essa igreja fosse apagada do mapa, como se essa igreja fosse retirada do seu lugar de origem. Em vez de ser uma igreja cheia do Espírito Santo, iria totalmente ser uma igreja vazia e que não existiria mais nos planos divinos. Escute, não adianta ser crente, não adianta estar na igreja. O que adianta da vida espiritual é o homem ser um canal, um atalaia, cheio do Espírito Santo, de sabedoria. Deus conta com homens e mulheres cheios de Deus, que não têm do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade.
Jesus disse que o que vencer daria que comesse da árvore da vida que está no meio do jardim de Deus. Olha que coisa gloriosa. A promessa não é para comer qualquer coisa, mas é da árvore da vida que está no meio do jardim de Deus. Que Deus possa te abençoar grandemente. Saiba, o mesmo Deus que foi com a igreja de Éfeso, apesar das dificuldades que essa igreja enfrentava, mas Deus queria mudança na sua vida espiritual. Deus está falando com você. Antes que algo aconteça contrário à sua vida espiritual, eu preciso que você tome uma atitude, que você mude, que você seja canal de bênção em minhas mãos para a glória do nome de Jesus. Um ótimo dia a todos, na eterna paz do Senhor. Fiquem na eterna paz, em nome de Jesus.